Pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um dos nossos encontros NIAI e hoje nós temos a temática da reformulação curricular e IA, né? Os aspectos de implementação e os aspectos regulamentares também que começam a surgir aí nos marcos regulatórios. Hoje coordenam os nossos trabalhos o professor Brian Veloso, que é professor aqui da UFLA, docente permanente no programa de pós-graduação em educação aqui na nossa universidade e também no programa de pós-graduação em educação da UFSCar. Ele é doutor e mestre pelo programa da UFSCar, também doutor em sociologia, membro do grupo Horizontes de pesquisa relacionada à tecnologia e educação, e também aqui do NIAI. Ele atua na área de práticas de ensino, incluindo discussões sobre didática, e especialmente sobre uso de tecnologias digitais nos processos pedagógicos. A professora Sayonara Cruz é doutora em educação pela UFMG e é mestre em educação aqui pelo nosso programa do PPGE da UFLA. Ela atuou já como professora de educação básica por vários anos, também atuou como técnica educacional aqui na UFLA por uma década, principalmente no assessoramento pedagógico e na formação continuada de professores nesta área, inclusive na educação à distância. É professora adjunta aqui do nosso departamento e atua principalmente no curso de pedagogia presencial e à distância. Faz parte do núcleo de estudos de pedagogia à distância, do grupos de estudo de assessoria pedagógica universitária, o GEPU, e também membro aqui do NIAI. As áreas de atuação dela são educação mediada por tecnologias, curricularização da extensão e educação à distância. Concluindo a equipe de coordenação, Fernando Moraes, que tem formação interdisciplinar, né? Ele é formado tanto na área de tecnologia quanto na educação, integra técnico de TI do Cefet-MG, atua em projetos na área de tecnologias digitais de informação e comunicação, é doutorando no nosso programa de pós-graduação e mestre pelo mesmo programa, é graduado em matemática e sistemas de informação. Tenho certeza que nós teremos uma discussão rica, então agradeço aos colegas por assumirem a coordenação desse tema e já passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Bom dia. Eu vou começar com a apresentação, depois a gente vai passar para a professora Sayonara e depois para o professor Brian. Sayonara, professor Brian, querem falar alguma coisa no início? Já podemos? Tá. Só dar bom dia mesmo, saudar a todos os presentes, né? E aproveitar para saudar quem não estará presente, mas também estará conosco por meio da gravação. Bom dia, pessoal. Bora lá, Fernando. Vamos lá. Então, pessoal, começamos a nossa apresentação. O nosso tema, como o professor Rony disse, foi formação curricular e IA, estratégias de implementação na educação, status das iniciativas marco-regulatórios. Nossa apresentação ela vai ter 3 momentos. Vou começar com uma parte mais introdutória. A professora Sayonara vai trazer os status de iniciativas pelo Brasil e o mundo, e o professor vai concluir com a parte de letramento IA e a parte mais filosófica e sociológica da apresentação. Vamos lá. Aqui nessa apresentação, nesse gráfico que eu trouxe para vocês, a gente está... eu trouxe aqui uma questão que é assim, a IA como área de conhecimento. Pela representação aqui, a gente pode observar que hoje, de algum tempo para cá, a IA ela não é apenas da área de computação. Ela hoje em dia, a área de conhecimento dela é transversal. Ela abrange a todas as áreas, né, que é possível ser utilizada a IA hoje no dia, que é praticamente quase em todas as áreas. Então, pela imagem aqui, retirada do artigo de Monard e Baranaucas,
ela começa na parte de ciência e computação, mas também ela usa lógica, matemática, linguística, ela também está na área de conhecimento de engenharia, filosofia, psicologia e biologia, além de outras. E dessa imagem que a gente pode ver, ela se expande para outras sub-áreas, como sistema baseados em conhecimento, robótica, redes neurais, aprendizados de máquina, visão, entre outros. Aí eu trouxe um trechinho, uma citação direta lá, também do artigo que eu li, que o estudo da inteligência tem origem há mais de 2.000 anos, começando com filósofos procurando entender como são realizados processos de visão, aprendizagem, lembranças e raciocínio. Várias tentativas, né, para mecanizar a inteligência foram efetuadas desde lá para cá. Então, o que a gente pode perceber é que o ser humano ele busca a imitar a nossa inteligência há vários anos. Então, e hoje a gente tem a inteligência artificial que a gente conhece. Passando, eu trouxe um princípio do termo IA e suas sub-áreas. Dentro da nossa inteligência artificial que a gente conhece hoje, começou lá em 1950 com o pesquisador Alan Turing. Ele propôs um critério de inteligência em máquinas. Muitos de nós, inclusive eu, assim, assisti um filme, né, que ele fez lá uma máquina para adivinhar códigos nazistas. Então, era uma ficção, eu não li nenhum livro deles na época e tal, mas ele já dá uma ideia de como ele queria fazer a inteligência adivinhar coisas criptografadas e tal. 1956, tivemos a conferência de Dartmouth, onde John Markin, acredito que seja, ele lançou o primeiro termo inteligência artificial dentro dessa conferência. Ele era um pesquisador do MIT, e dali para frente criou-se o termo inteligência artificial. Depois de 2012, veio AlexNet, revolucionou o reconhecimento de imagens com redes neurais, né, que é um dos estudos e das sub-áreas da inteligência artificial mais voltado para a computação. E a partir de 2022, a gente teve já a criação e a popularização da IA regenerativa, com o ChatGPT principalmente. E depois a gente pode falar sobre algumas sub-áreas que tem do termo IA na área de conhecimento. Que a gente tem a Machine Learning, NLP, que é o processamento geral de linguagem natural, visão computacional, Deep Learning, IA generativa e a área de robótica e seus agentes. Né? Então, nessa parte, a gente vê que as áreas estão super interligadas. Como a gente é de educação, a gente sempre trabalha, pesquisa, envolve dentro dessas áreas também. Então, por isso que ela é uma área hoje transversal com todas as áreas de conhecimento. Aqui eu trouxe uma breve reflexão sobre como chegamos até aqui, a revolução de tecnologia educacional. Então, o que acontece? Em 1920, a máquina de Sidney Press, ele começou a trabalhar sobre um dispositivo, uma máquina mesmo na época, de tentar dar uma resposta, um feedback mais rápido para os alunos, para os estudantes. Ele criou uma máquina que você respondia uma questão e ele dava um feedback na hora. E ele, no livro que eu li, ele sempre procurava tentar ajudar o professor a ganhar tempo, facilitar o trabalho do professor, desde 1920. Em 1950, houve um reforço desse trabalho com o Skinner, né? Esse pesquisador, ele buscava também utilizar a mesma linha de raciocínio do Press, só que ele já ampliou para as questões abertas e de múltiplas escolhas, também com a questão do reforço positivo, que era dar um feedback para o aluno meio que automático. Depois passamos para a parte dos modelos adaptativos, né, que a partir desse momento, de 1950 também, eles queriam tentar criar os simuladores para o pessoal digitar e gerar
mais rápido, com mais facilidade, os cartões na época. Depois, 1960 a 1990, foi o lançamento dos computadores que a gente conhece hoje, teoricamente, porque sim, teve muito mais evolução do que naquela época, mas facilitou a criação dos tutores inteligentes. Tanto que em 1966 eles criaram o chatbot chamado Elisa. Esse bot ele começou a dar respostas que seriam parametrizadas mais rápidos, assim. A pessoa escrevia lá, estou triste. Ele conversava, dava alguns parâmetros dessa conversa, que já era parametrizada dentro do algoritmo, e nisso começa, tanto que na literatura é chamado de bot enganador. Né? Mas passando para 1980, né, foi criado, desde então, os ambientes de aprendizagem exploratórios, hoje a gente conhece por AVAs, mas no início lá já tinha com possibilidade de criar fóruns, de criar mensagens dentro desse próprio ambiente. E a partir depois de 2010, começou-se já a difundir mais, de ter mais situações, pesquisas e avanços na inteligência artificial, até que 2022, a OpenAI lança o ChatGPT com mais popularidade. Aí vem, né, a aceleração da AI e a reformulação do currículo e reformulação. A aceleração da AI generativa, ela, a partir de 2022 para 2023, foi grandiosa, né, vertical, onde o ChatGPT, por exemplo, em 2 meses de 2023, ele teve mais 100 milhões de usuários utilizando a ferramenta. E hoje, mais ou menos 70% das nossas tarefas, né, elas estão sendo automatizadas, tendo algum impacto da inteligência artificial. E previsão para que 2030, a maioria das profissões sejam, de alguma forma, utilizada a inteligência artificial ou alterada, de alguma forma, o trabalho. Aceleração da AI e seu impacto na educação superior básica. A gente percebe hoje que na educação a inteligência artificial ela está desde os anos iniciais até nós pesquisadores. De alguma forma ela está afetando para bom ou para ruim. Inclusive temos alguns, ali na frente eu vou falar sobre alguns desafios e oportunidades. Então, podemos dizer que as ferramentas generativas elas auxiliam, né, os estudantes de todas as idades com suas áreas metodológicas, pedagógicas, formula e possibilita novas formas de tutoria, personalização e avaliação de aprendizagem, redefine, aí entra a questão o perigo de ser utilizado discriminadamente e sem ética, né, a questão de utilização da IA, que é a questão de plágios, de autorias, isso também vem a ponto de atrapalhar a utilização pedagogicamente. E também a gente pode destacar essa questão do impacto na educação superior e básica, a necessidade do letramento de IA que seja crítico e ético, né? Então, eu até trouxe aqui uma outra informação, e por que a reformulação curricular não é mais opcional, sim urgente? A gente está com grande desafio em todas as áreas, principalmente na educação, né? Porque a gente tem currículos pré-IA defasados, engessados, que às vezes não está acompanhando a evolução, o ambiente escolar com os alunos. Então, a gente tem vários desafios, que é atualizar esses currículos, fazer literância nos professores, né? Tentar, de alguma forma, de estudo, de orientação, de fazer os alunos terem ética, né, para utilizar essas ferramentas, e também que o mercado de trabalho já está exigindo isso para os nossos estudantes, para que eles saiam
já, né, das escolas, das faculdades, já com alguma conhecimento dessa área. E para terminar essa parte da reformulação, que é urgente, a utilização dela também traz oportunidades. Ela pode trazer currículo, né? O currículo pode ser integrado com a liderança da IA, que seria transversal. A formação docente, para ser contínua, né? Para que todo dia a gente vê que há alterações, há um novo agente, há uma nova ferramenta. E quantos de nós a gente acessa a internet, a gente fica sendo bombardeado por várias ferramentas, e isso nossos alunos também tem essa influência, né? Então, o nosso currículo ele precisa ser reformulado urgente. Inclusive, já existem orientações, resoluções do governo sobre isso, né? A OCDE, a Unesco também já trabalha com isso já há algum tempo. E eu trouxe também uma citação direta aqui do professor Zorzal, que eu comprei o livro, estou lendo sobre isso. Nunca foi tão necessário repensar o papel da educação. Estamos vivenciando uma transformação radical que afeta não apenas a forma como produzimos conhecimento e nos comunicamos, mas também como ensinamos e aprendemos. Então, essa questão é muito grave, né? A gente precisa acompanhar, não só nessas áreas que a gente está, de todas as áreas de conhecimento, para que ela seja transversal para todos nós, e inclusive para os alunos. Letramento. Letramento em IA e implicações para o currículo. Então, a gente pode dizer o seguinte, o letramento, currículo como ecossistema dinâmico versus estruturas fixas. Hoje, o nosso currículo, a maioria dos currículos, eles trabalham com uma grade já pronta, meio que travada, né, que a gente não tem muito atualizações, e as orientações é para que seja, né, para a gente conseguir passar tudo que está no dia a dia, com as atualizações, a gente precisa trabalhar com um currículo de ecossistema mais dinâmico. Então, o currículo tradicional, ele vem conteúdo fixo, atualização, poucas atualizações, o professor é um papel só de transmissor, a avaliação somativa é padronizada né, meio que travado ali, e a separação entre escola e mundo. Às vezes, o currículo não prevê uma situação de trabalhar englobando conhecimento externo do que a gente precisa ser passado. Por isso que o currículo de ecossistema dinâmico, ele é adaptável, ele pode ser transversal, né? Então, a revisão é contínua, o professor trabalha não só como transmissor, mas como mediador, a avaliação também formal e processual, escolas também trabalham mais com a conexão escola e mundo, né? As competências. A gente visualizou, a gente trabalha, a gente vê que esses órgãos que eu acabei de mencionar, eles já colocaram competências para o século XXI, né, mais revisadas e trabalhando junto com a IA. Por exemplo, pensamento crítico, né, trabalhando a competência de criatividade, a colaboração humano-máquina, humano e IA, por exemplo, comunicação, ética digital e resolução de problemas. Isso a gente encontra principalmente na BNCC Computação, né? Então, a gente tem que acompanhar essa situação, os estados, os municípios, eles precisam trabalhar com essa atualização de currículo e fazer, novamente, fazer um currículo transversal. Aqui, eu trago aqui alguns marcos regulatórios, né, que a gente trabalhou, pesquisou, inclusive um mais atualizado que eu recebi essa semana, o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco. Ele foi criado em 2022, foi aprovado no Senado em 2023 e está na Câmara dos Deputados desde então. Eu acabei de olhar aqui o sistema da Câmara dos Deputados, ele está parado lá meio que
tem uma coisinha, tem uma coisinha, para. Está desde 2023, nós estamos em 2026, ele é considerado um marco regulatório da IA dentro do Brasil, com impactos diretamente na educação, pois ele classifica riscos, né? Ele utiliza sistemas usando a educação, são classificados como alto risco, exigindo maior transparência, direitos do estudante, que garante direito de explicação, decisões automatizadas, que afetam a educação e suas avaliações. Responsabilidade, ele também traz responsabilidade para as entidades de ensino, as edtechs, quem é responsável pelos sistemas e seus ambientes, e também ele impacta no marco regulatório, né, na parte do currículo, porque ele demanda também a adaptação do currículo, ela inclui educação, inteligência artificial, direitos e riscos do cotidiano escolar. Depois disso, a gente pode dizer também sobre a lei LGPD e o ECA. Os dois, embora a LGPD foi em 2018, o ECA em 2025, os dois integram a proteção do aluno, pois a lei criou a agência reguladora, né, criou o autenticador de alguma coisa assim, de produtos e proteção de dados, ele que faz a fiscalização, que é a ANPD, e o ECA veio de encontro completando essa lei. Para quê? Hoje, a partir do que começou o ECA, os sites, os portais, jogos, eles precisam garantir que um aluno de menor não jogue como aluno, a pessoa, a criança, não jogue como adulto, não visualiza determinadas ações como adulto, precisa de autenticação, verificação de idade, visualização facial. Inclusive, meu filho mesmo aqui um dia reclamou que não estava conseguindo jogar um jogo de 13 anos, ele tem 10. Então, já começou a fazer os portais trabalharem de forma mais segura, né? O Conselho Nacional de Educação também, ele criou algumas resoluções agora, né, já trabalhando com a inovação do currículo e fazendo diretrizes, orientações para que os entes federativos façam a atualização desse currículo, que sigam uma normativa, sigam uma orientação para que seja aplicado, juntamente com o BNCC Computação, as diretrizes para melhorar o currículo e implantarem dentro da rede básica, né, das escolas estaduais, até particulares, né, da educação básica a superior. Também não coloquei aqui na apresentação, mas a CAPES também já soltou orientações de como fazer pesquisa, de como relatar isso dentro da pesquisa, utilizando inteligência artificial. Então, o Brasil ele já está atrasado, né, porque a gente ainda vai ver para frente, mas ele está tentando se atualizar dos marcos regulatórios que a gente tem. Eu não coloquei todos, eu coloquei os principais, e por último aqui, essa semana, o MGI criou a portaria 3.485, onde fala e estabelece sobre políticas de governança de IA na MGI e serviços públicos. Ela orienta, primeiro, dentro da rede da Colabora BR, esse Colabora Gov, são 13 ministérios que estão ligados à MGI, que tem esses documentos de serviços compartilhados, mas ontem mesmo a gente recebeu, nós servidores, um newsletter lá falando sobre Gov, falando sobre as orientações de inteligência artificial para todos os servidores públicos. Então, assim, nós estamos caminhando, ou até meio que gatinhando, né, o Brasil, para regulamentar e para ampliar essa atualização de inovação dentro do currículo escolar. É isso, pessoal. E aí, pessoal, dando seguimento aqui à fala do Fernando, a gente está num momento decisivo na educação, né? Nossos alunos já navegam na IA, mas nós, educadores, ainda estamos mapeando o oceano. Eles usam o chat GPT para praticamente tudo, redações, usam para traduções, usam muitas vezes, e a maioria das vezes, sem critério ou orientação.
Isso não é um problema tecnológico, é um desafio pedagógico, urgente, né? Então, como bem alerta uma estrutura que a OCDE está criando, e nós vamos falar um pouquinho dela, 49% dos jovens não identificam quando uma IA inventa fatos. 74% sabe que ela definirá suas carreiras, mas só 46% sente que a escola os prepara, né? Então, essa desconexão nos obriga a repensar radicalmente como vamos integrar a IA no currículo. Não para controlar ferramentas, mas para formar cidadãos capazes de questionar os algoritmos, cocriar com ética e liderar em um mundo automatizado. Então, a nossa discussão aqui é sobre mudança, é sobre currículo, mas, sobretudo, é uma discussão sobre ética. A mesma ética que tem sido empurrada para desaparecer dos currículos, né? A gente precisamos agora, como nunca, que essa ética seja discutida e trazida para os nossos currículos e para as nossas discussões. Então, eu trouxe 7 lições, 7 experiências globais que podem trazer luz aos nossos caminhos. Olhando para elas, a gente concorda que todo desenvolvimento tecnológico é irreversível. Olhando para a história das tecnologias, né, que o Fernando trouxe aqui um pouquinho, a gente concorda que é irreversível. Se é irreversível, a gente não tem escolha. E quando a gente começa a discutir integração ou não de inteligência artificial, eu tenho a impressão que eu voltei no tempo, porque eu participei dessa discussão de integração de tecnologias digitais na educação. E, ao meu ver, a escola, a nível Brasil, perdeu esse bonde. Até hoje, a gente tem muitas pesquisas produzidas, mas pouco sabemos sobre o potencial pedagógico das tecnologias. A gente usou tecnologias, mas para fazer o mais do mesmo, né? E é justamente por busca de estratégias de implementação que nos levou a avaliar, a investigar e trazer algumas experiências a nível global, né? O framework do 7º artigo indicado, ele aborda a abordagem desplugada do projeto brasileiro, né? E aí aponta que a gente não está discutindo algo que não pode ser implementado na nossa realidade, que às vezes a gente usa isso como justificativa para não discutir e para não trazer para dentro dos nossos currículos, né? Então, cada uma delas oferece um caminho possível sobre como adaptar, mas eu não gosto da palavra adaptar, eu prefiro transformar, usar corajosamente a palavra transformar. Por quê? Porque durante muito tempo, trabalhando com assessoramento pedagógico, a cada nova diretriz que chega, eu vejo os professores adaptando o seu currículo, a sua matriz, às diretrizes. E adaptando, colocando roupa nova em corpo velho. A gente vê pouquíssima transformação. O ambiente educacional é resistente à mudança. E isso sempre me incomodou muito, né? Se a gente põe uma roupa nova no currículo, a gente troca a capa. A gente agora vai colocar IA nas capas, como muitas universidades e muitos espaços educacionais têm feito, mas mantém o corpo da escola igual. E isso não é inovação, isso não é transformação, isso é fantasia. Pode passar, Fernando. Então, nós compartilhamos com vocês um documento onde tem um resumo de cada um dos textos e um link para o texto original. Diga-se de passagem que eu só consegui fazer esse movimento todo, em meio às muitas demandas, contando com a ajuda da IA. Mas isso não me tirou do processo. Selecionar os textos, escolher, ler na íntegra mais de uma vez, validar os resumos produzidos, entender, relacionar, refletir, foi o meu papel, foi o nosso papel aqui, enquanto convidados a organizar essa discussão, né? E aí, gente, eu trago também uma outra discussão, que é foco. A IA, ela oferece tantas possibilidades que se a gente não tiver foco, a gente esquece qual é a intencionalidade pedagógica, qual é o objetivo, certo? E o objetivo aqui é discutir estratégias de implementação. Reparei que todas as experiências discutidas, e quem teve a oportunidade de ler o resumo também deve ter reparado, que sempre se coloca o professor no centro dessa mudança, certo? Então, pode passar, no texto 1,
O primeiro texto, ele traz de uma forma geral a ideia é mostrar que a IA generativa não é uma moda passageira. Ela já está reconfigurando ensino, aprendizagem e avaliação. O texto lembra que a IA não surge do nada. Ela se apoia em décadas de pesquisa em IA e educação, como o Fernando nos trouxe. E hoje começa a atuar como um copiloto pedagógico, nunca como substituto do professor. O texto organiza por funções as plataformas de personalização, tutoria, avaliação, predição, acessibilidade, gestão, defendendo a IA como apoio à docência, nunca como substituta. A gente vê isso em algumas plataformas como o Open edX, Coursera, Duolingo, Khan Academy, que hoje já usam a IA para tutoria personalizada, para dar feedbacks automatizados, para apoiar a avaliação e para o desenho de materiais. Aponta ganhos reais de escala e de personalização, quando tudo isso vem alinhado ao currículo. O caso da Camigo, que é uma plataforma desmembrada da Khan Academy, que já era amplamente utilizada, ilustra essa ideia de IA como copiloto, como tutor que ajuda tanto alunos como docentes. Ela é uma ferramenta integrada, a Khan Academy, utilizada em escolas e por alunos de forma autônoma em todo o mundo, né? E amplamente disponível para uso educacional. Ao mesmo tempo, o texto nos alerta para um equilíbrio. Os pontos fortes são muitos, personalização, como já falei, né? Avaliação em tempo real, feedbacks, coisas que nós sozinhos temos dificuldade de dar esses feedbacks, né? Mas os riscos são grandes. Viés no modelo, problemas de autoria, fragilidade de integração acadêmica e ameaças à privacidade. Eu não vou me ater muito aos riscos, porque o Brian vai tratar disso logo em seguida. Mas a IA, ela pode ser uma aliada poderosa desde que seja usada com mediação docente forte e um olhar ético permanente. Qual que é a lição apreendida? Nós temos um movimento grande no Brasil quanto à plataformização do ensino, né? Mas nos cabe pensar a intencionalidade de cada uma dessas plataformas. Se voltarmos de novo à discussão da ética, a gente pensa a serviço de quem? E se os atores do processo estivessem envolvidos na elaboração dessas plataformas, desses ambientes? Mas para isso a gente precisa de professores digitalmente capacitados, né? E aí vem o segundo texto, Fernando, pode passar, que é o caso de Taiwan, que eu acho esse caso muito interessante, porque a IA e a tecnologia não aparecem como um projeto de escola, mas parte de um projeto de país. O governo articula há mais de 2 décadas estratégicas econômicas em alta tecnologia com política educacional. E isso ajuda a explicar por que em plena crise do pós-pandemia, o país melhorou seus resultados no PISA, enquanto muitos recuaram. Lá no texto mostra e disponibiliza, explica, né, os 2 pilares da estratégia de Taiwan. De um lado, uma infraestrutura robusta, né, a política de um equipamento por aluno, um dispositivo por aluno, plataformas nacionais com IA, para aprendizagem adaptativa, e, de outro lado, a transformação pedagógica. O texto destaca a formação, a literacia digital, para além de conhecer conceitos básicos, mas para uso crítico, cocriação e avaliação reflexiva, com uma forte ênfase em aprendizagem por projeto e investigação, nas quais a IA é parceira de criação e instrumento de avaliação, não apenas fonte de respostas. O texto aponta que já é realidade o trabalho com pensamento computacional, tratado como uma competência transversal, né? Padrões de decomposições, padrões, abstração, pensamento, algoritmo, e não é um conteúdo restrito à computação, uma disciplina, mas perpassado pelo currículo. E aqui no Brasil nós temos, atualmente, a BNCC Computação para ser implementada, né? Há uma corrida aí, porque agora mexeram no dinheiro, né? Quem não implementar não vai receber tal verba, tal verba. Então, há uma corrida de uma diretriz que já está aí há 3 anos, né, sendo discutida, né? Estamos no caminho certo? Precisamos implementar? Sim, precisamos.
Como fazer isso? Qual é o apoio que a universidade pode dar à escola básica nesse sentido, né? Então, a tecnologia, ela é apresentada não como um meio de transmissão de conteúdo, mas um suporte à dimensão socioemocional. E aí eu destaco essa dimensão socioemocional no caso de Taiwan. Os resultados aparecem na prática. Resiliência na pandemia, transição mais suave para o digital, estudantes com alto senso de pertencimento e melhora no PISA. Mas Taiwan também nos lembra dos limites. Ainda há desafios de equidade interna, de bem-estar de professores e alunos, mostrando que infraestrutura e desempenho não bastam, sem cuidar das pessoas, né? Aí, novamente, eu chamo a atenção para a dimensão socioemocional do uso de IA e da integração de IA no currículo, como uma necessidade urgente e primordial. Ao mesmo tempo que a gente tem que rever os nossos currículos para atender a necessidade de incluir IA, de incluir inovações, a gente tem que pensar na dimensão socioemocional, que a escola negligencia há muito tempo, né? E aí o sucesso de Taiwan veio de uma sinergia entre dispositivos e formação docente continuada, apoio a essa formação docente. Lá fala de laboratórios, né? Laboratórios de apoio. A gente já teve essa tentativa, o UCA, um computador por aluno aqui no Brasil, é um exemplo. O nosso não deu certo, não tem resultados efetivos. Eu estive nessa iniciativa e os netbooks deixavam a gente enlouquecidos. Parece que eles foram escolhidos para não funcionar. E lá o equipamento é da Apple, né? Só um parêntese aqui. E aí vem o terceiro texto, né? Que é o texto, é um vídeo e um texto que fala, um link para estudar o caso da China, né? A China não entra pela porta da escola, a IA não entra, ela entra pela porta da geopolítica, né? A IA é colocada como uma questão de economia, de segurança nacional. A educação básica passa a ser vista como o início de uma grande pipeline de talentos. Formar crianças e jovens em IA não é opcional, é estratégico para o projeto de país que a China almeja. E aí, os materiais indicados mostram que essa visão se traduz em mudanças curriculares concretas, através de criação de novas disciplinas e módulos de IA no ensino fundamental e médio, robótica, programação, reconhecimento de padrões, livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação, garantindo uma certa padronização e validando os conteúdos que chegam à escola, e uma rede de escolas piloto, uma espécie de laboratórios de IA, competições e parcerias com grandes empresas de tecnologias. Destaco a parceria público-privado. Os resultados são rápidos. Explosão de cursos de IA e robótica em áreas urbanas, presença forte de estudantes chineses em Olimpíadas, mas o texto também nos alerta para desigualdades entre campo e cidade, pressão intensa por desempenho e um foco bastante instrumental. Formar engenheiros, né, é prioridade ao invés de uma compreensão ética e crítica em IA. É um modelo potente? Sim, é um modelo potente, mas nos obriga a perguntar: queremos só mais programadores ou queremos cidadãos capazes de questionar o que a IA faz, o que ela vai fazer, qual é o futuro que a gente quer para a nossa sociedade? E aí vem o próximo texto, pode passar, que é o texto 4, que é a EEDU. Ele traz um caso que nos interessa muito como país grande em desigualdades. A experiência realizada no Quênia para personalizar a aprendizagem justamente é onde faltam recursos. A plataforma criada combina duas peças centrais. De um lado, a aprendizagem digital personalizada para crianças, de outro, uma pedagogia estruturada para os professores, com planos de aula claros, alinhados ao currículo nacional e implementados em redes públicas e não em escola de elite. De uma forma técnica, a plataforma foi desenhada para a realidade de países do sul global, uma arquitetura que funciona de forma offline,
em dispositivos baratos, com proteção de dados por padrão. Não é uma high-tech para poucos, é uma IA pensada para o chão de escolas com contextos vulneráveis. E os criadores, eles fizeram uma imersão em ambientes do tipo lá do Quênia, para criar, para entender as demandas e só a partir de então criar essa plataforma. Os resultados mostram bastante expressividade. Estudos de impacto mostram grandes ganhos em leitura e matemática. Os resultados são melhores para os alunos com mais defasagem. São os que mais avançam. Ou seja, neste contexto, a IA serve para aumentar a distância entre quem já vai bem e quem está atrás. Ela promove a equidade dentro da turma. Quem sabe menos, aprende mais. Aprendizagem digital personalizada para alunos e pedagogia estruturada para professores. Vejam bem, essa combinação responde ao dilema da escola de como oferecer ensino diferenciado para cada criança sem esperar o salto qualitativo e realista em estrutura e em formação de professores. A gente sabe que os nossos professores não têm condição de avaliar, tratar dados e criar planos de aulas personalizados e adaptados para cada estudante. Então, a lição aqui dessa experiência nos cabe muito bem. É possível fazer a IA funcionar com pouca infraestrutura, desde que haja política pública forte, alinhada ao currículo e foco explícito na equidade. Não é tecnologia por pura tecnologia, é tecnologia a serviço da justiça educacional. E aí a gente caminha para o texto 5, né, que é uma experiência do Núcleo de Estudo em Excelências Educacional, do qual eu participo, né? Então, são pesquisadores que trabalham diretamente em projetos ligados aos editais do MEC. E esse texto, ele traz o conceito de IA desplugada, uma resposta direta ao risco de IA ampliar as desigualdades em países onde os contextos de infraestrutura são vulneráveis. Ele mostra que, ao invés de esperar a infraestrutura perfeita, que isso nos vai deixar muito aquém dos países que já têm infraestrutura, sem dispositivos individuais e sem altas habilidades digitais, aí ele chama de o pulo do sapo. Não esperar as condições ideais, pois isso pode nos atrasar ainda mais. Então, traz um caso brasileiro, né, emblemático, de correção de redações em papel. Essas redações são fotografadas pelo professor, processadas por IA por trás e devolvidas em 72 horas com diagnósticos e feedback pedagógico. O que antes levava meses, e quando chegava às mãos dos estudantes, o estudante já estava em outro contexto, em outro conteúdo, e esse feedback já não era mais útil. O que antes exigiam meses e uma logística complexa de correção, foi aligeirado pela IA que está por trás do processo. Houve uma redução drástica de custo, de tempo e de complexidade com ganhos reais de equidade. A lição aqui é bem clara. A IA pode ser aliada da escola pública, desde que pensemos soluções frugais, centradas no professor e alinhada a políticas públicas. Será que é isso que a gente tem buscado na implementação da BNCC digital, a qual eu tenho acompanhado de perto. Para cada estratégia, usando recursos digitais, tem uma estratégia desplugada. A gente tem muito material sendo produzido e disseminado de como implementar o pensamento computacional sem o uso de recursos digitais online, né? Mas ainda é incipiente, porque poucas escolas já conseguiram implementar. E aí a gente caminha para o texto 6, né? Colaboração entre professores e IA, que é uma iniciativa ligada àquela plataforma Edu do Quênia, né? Que eu disse antes. E aqui, nessa experiência, o destaque é a colaboração entre professores e IA. O estudo mostra que quando o professor tem autonomia para ajustar o conteúdo sugerido pela IA para os alunos aprenderem mais e melhor,
mesmo usando pouco tempo de tela. E aí ele traz dados, que eu não vou discutir aqui, né? Vocês podem acessar o texto. É um experimento robusto que compara 2 grupos. Um em que a IA escolhe sozinha as atividades de complementação e outro em que o professor intervém. O grupo experimental teve notas mais altas e maior engajamento. O que isso prova? Que a expertise docente é insubstituível e que o papel da IA deve ser o de copiloto pedagógico, não de piloto automático. A mensagem é: quanto mais o professor participa, mais relevante e ética se torna o uso da IA e a personalização almejada do ensino. E, por fim, o texto 6, Capacitando os Alunos para a Era da IA, trata de uma estrutura de alfabetização em IA para o ensino fundamental e médio. Esse framework internacional está sendo produzido pela OCDE, né, e propõe que o letramento digital em IA seja uma competência transversal na educação básica. Não se trata de ensinar programação, mas de formar cidadãos capazes de engajar, criar, gerir e até desenhar sistemas de IA, sempre com um olhar crítico sobre ética e viés e impactos sociais. Ele organiza as competências em 4 domínios: interagir, criar, gerenciar e conceber IA, com exemplos práticos para todas as disciplinas, inclusive em ambientes sem acesso à tecnologia, com atividades desplugadas. O ponto central é: não basta adicionar IA ao currículo. É preciso redefinir objetivos de aprendizagem para incluir compreensão técnica, pensamento crítico e responsabilidade ética. Só assim formaremos cidadãos realmente, de fato, preparados para o século XXI. E aí eu posso garantir que, por mim, que trabalho nessa área, que tem uma disciplina que está sendo ofertada de formação de competências digitais para a implementação da BNCC Computação, que, enquanto a gente capacita, a gente busca formar os estudantes, a gente vai se formando, porque nós também não temos as competências digitais, né, necessárias, a gente se forma junto com eles. Essa estrutura da OCDE, gente, ela está aceitando contribuições, e aí eu trouxe aí um link, né, para entrar nela, ela oferece um prompt para que você possa interagir com toda a estrutura, e ela também está aceitando contribuições para que ela seja validada e ela vai ser, de fato, publicada agora em 2026, certo? Então, ela convida os professores e educadores da área, e por que não fora da área também, né, com um olhar crítico, para colaborar com esse trabalho. E aí, é isso, gente. A IA, ela exige, a presença dela na vida, na sociedade e nas escolas, exige de nós agora não é uma formação continuada, mas uma revolução na forma como a gente faz educação. Uma nova revolução na formação docente. E aí, como eu vi no chat, aí, a gente está discutindo a diretriz de formação docente e esse assunto ainda não está em pauta nessa discussão. A gente precisa, pode passar, Fernando? O 7, eu já falei sobre ele, né? O texto, pode passar. Aí, nesse slide, é onde tem um link para a gente entrar na estrutura, no material elaborado pela OCDE, né? Pode passar também, que eu já estou caminhando para a finalização, né? E isso nos impõe uma responsabilidade. Não podemos mudar a estrutura de formação de professores no Brasil se a gente realmente não acreditar que é necessário, que é urgente e que é o nosso papel enquanto educadores e professores e pesquisadores de estar à frente dessas mudanças e dessas discussões. E que bom que a gente está se colocando nesse papel aqui enquanto grupo, né? Enquanto NIAI. Com docentes preparados para entender a IA em todos os campos do conhecimento, teremos estudantes acompanhados por profissionais que sabem para onde ir, entendem os impactos e as responsabilidades éticas.
E isso a gente não vai fazer com uma disciplina de formação de competências, com uma disciplina e um curso de IA. Somos todos nós, cada um na sua respectiva área, que precisamos pensar como a IA vai impactar o currículo, o meu conteúdo, a forma como eu ensino e a forma como os estudantes vão se apropriar da minha forma de ensinar. Ou seja, aí eu reforço o dado-chave da experiência de Taiwan. 82% dos professores receberam formação em IA antes da pandemia, em tecnologia antes da pandemia. Hoje, em IA, nós temos laboratórios que apoiam perto das escolas a implementação desse currículo. Isso nos impõe a responsabilidade de buscar essa formação e não de esperar que ela chegue até nós. E aí eu pergunto e termino com uma pergunta: o que permanece como inegociável nos nossos currículos? E aí a gente fala não sobre mudança, mas sobre permanência. O que vai permanecer para que a gente possa abrir espaço para mudar? Obrigada. Bom, agradecer ao Fernando e a Sayonara pela excelente contribuição, né? E agora eu vou ficar com a parte um pouco mais crítica, né? E vou introduzir um pouco de filosofia e sociologia, que é a ótica, né, que eu tenho buscado analisar esse fenômeno da relação entre educação e tecnologias. Pode passar esse slide, Fernando. Eu acho que o meu slide começa no próximo. Também pode passar. Pode passar. O meu slide. Isso, é esse aí. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar que o currículo, né, ele está imbuído de relações de poder. Isso a gente já tem várias pesquisas na área da educação, na área da sociologia da educação que evidenciam, né, na teoria do currículo de modo geral, a gente tem discussões muito evidentes e muito fortes, né, com relação a essas relações de poder. E aí a gente tem, como a Sayonara muito bem mencionou, né, o documento da OCDE, já com, né, ele está sendo chamado de draft, então ainda é um rascunho, ele está em construção, mas ele tem, e aí é uma tradução feita por mim, né? Eles utilizam a palavra literacy, que geralmente é traduzida como alfabetização, e nosso conceito de letramento é um pouco diferente de alfabetização. Mas a ideia, né, para além de prosperar, para além de conhecimento técnico, competência duradoura, atitudes, etc., ele tem ali a chave como prosperar em um mundo influenciado pela inteligência artificial. Então, né, eu trago a inquietação de que o letramento dentro do currículo como conhecimento, ele opera como dispositivo de poder, assim como qualquer tipo de conhecimento que está dentro de uma proposta curricular. Pode passar, Fernando. Na medida em que você assume que a proposta é prosperar no mundo de inteligência artificial, você já está partindo do pressuposto de que a IA está dada e o processo ele é um processo muito mais de conformação, né, e de lidar com essa ordem. Eu acho que é importante a gente questionar e pensar sobre isso, porque o próprio modelo de IA, que não por acaso está sendo dominado pelos dois grandes países que estão à frente dessa corrida tecnológica digital, né, Estados Unidos e China, é um modelo conexionista, não é o único modelo de IA. A própria Santa ela vai discutir no texto dela o que ela chama de tribos de IA, né? Remete a discussões. Então, décadas de pesquisa em inteligência artificial com diferentes perspectivas, e o modelo conexionista, que redunda nas redes neurais, é um modelo que se propagou aí já, né, devido à OpenAI, etc. E a gente volta àquele velho discurso, né, aquela velha perspectiva de o norte global, e claro, né, hoje em dia a gente complexifica essa divisão, mas eu acho que ela ainda é válida para a gente pensar as relações de poder no contexto de globalização, mas o norte global ele produz a tecnologia e ele vende e empurra para o sul global, que está sempre numa corrida de se transformar no norte global. Essa é uma discussão que remonta, né, ao próprio processo de industrialização dos países do sul global, dos países sul-americanos, uma perspectiva de economia muito pautada numa espécie de darwinismo social, né, de desenvolvimento unilateral. E assim, é importante a gente repisar naquela ideia que os estudos na área da sociologia, sobretudo, já defendem há muitos anos, de que nós nunca vamos ser os Estados Unidos, nós nunca vamos ser a Europa, e não temos que buscar isso, porque nós temos outra história, nós temos outro contexto, nós temos outras características, outras regionalidades, né?
E na medida em que esse discurso ele é propalado, ele contribui para essa divisão social global desigual de que o Sul, né, ele exporta matéria-prima para o Norte transformar e colocar a chancela de tecnologia e vender para o Sul global como tecnologia, né, a um preço muito mais caro, né, agregando valor, e a gente ficar nessa corrida de que o que é propalado como tecnologia ou o que é propalado como tecnologia de ponta pelo Norte global deve ser seguido e buscado pelo Sul global. E eu vejo esse movimento forte na OCDE, na medida em que ela já parte do pressuposto que letramento em IA é você prosperar no mundo de IA, e não por acaso é um mundo de IA específico, dominado por big techs de países centrais, né? Sendo que, às vezes, o debate ele tem que dar um passo antes. Pensar que a tecnologia ela é instituição social, ela não é natural, ela é produção social. Em que medida nós estamos formando para discutir a tecnologia como instituição social? Pensar modos outros de sociedade, de relação com a tecnologia, para além dos que estão dados. Porque a gente tem um movimento de disseminação, de incorporação abrupta da inteligência artificial generativa no modelo conexionista, e dentro de uma sociedade capitalista em que as relações de poder continuam dominadas, sobretudo Estados Unidos e China, né, agora a China entrando nesse jogo também fortemente, a gente vai ter um contexto em que vai se continuar, né, numa defesa ainda neoliberal de manutenção do capitalismo, de ou você se adapta para usar IA, para você ocupar os postos de trabalho que vão sobreviver, ou você vai ser substituído, né? Então a gente também não pode acreditar numa certa imanência do ser humano que isso vai ser suficiente, né, ou forte o bastante para assegurar a manutenção da inteligência humana, porque a gente sabe que a sociedade capitalista ela não opera nesse sentido, ela está muito mais buscando aí uma eficiência quantitativa e obtenção de capital, acumulação de capital. Então a gente não pode acreditar também numa imanência da qualidade do professor, achando que o professor, por ele, né, por todas as qualidades que a gente advoga aqui, a gente sabe que é essencial para uma educação de qualidade, mas a gente não pode achar que isso necessariamente vai nos blindar de um movimento de substituição do professor pela IA. Eu já mencionei isso em outros, não sei se no NIA eu cheguei a comentar, mas eu sempre menciono isso na aula, que eu fiquei horrorizado quando uma professora, quando eu estava em São Carlos, uma professora do estado, e não é muito diferente aqui em Minas Gerais, mas uma professora do estado de São Paulo mostrou uma das plataformas que eles têm lá, uma das milhões de plataformas, em que ela selecionou o conteúdo lá e tem slide para todos os conteúdos da educação básica, do ensino fundamental ao ensino médio. E ela selecionou o conteúdo e baixa o slide prontinho, e além do slide prontinho, você tem um script, né, um prompt dizendo, né, com um passo a passo do que o professor deve falar na aula. Então você transforma o professor num robô, né? E na medida em que você cria esse tipo de movimento, você justifica a substituição do professor por uma IA. Porque se o professor é leitor de slide, a IA pode fazer isso com mais eficiência, não fica doente, não entra em greve, etc, etc. Então é importante a gente pensar que o discurso ele gera poder, né? Eu trouxe essa citação do Foucault que eu acho que ela é muito interessante, que ele vai dizer que os discursos são raros. E são raros no sentido de que eles operam por meio de relações de poder. Então, não é raro no sentido de que todo mundo diz a mesma coisa, mas que certos discursos são autorizados e eles, né, pressupõem relações de poder, autorização de quem pode dizer, de como pode dizer, e isso é muito controlado, inclusive globalmente. Eu estou orientando uma tese de doutorado que o estudante ele está fazendo lá na USP, uma análise desse documento da OCDE que ainda está em inglês, nós não temos uma tradução para o português ainda, então a gente não sabe como alguns termos vão ser incorporados no Brasil, mas a menção à palavra professor, teacher, né, ou similares, sinônimos, é mínima no documento da OCDE. Você tem um foco total na aprendizagem. Isso, né, ele está em processo de análise, mas isso gera uma preocupação na medida em que a gente vê uma tentativa, inclusive discursiva, de você superar a própria ideia de ensino em favor de uma mediação que tende, né, a mediação ela é muito importante, mas uma mediação que tende à anulação da figura docente, recaindo o foco exclusivamente na aprendizagem e no uso da IA.
né? Então essas coisas eu acho que elas precisam ser muito problematizadas na medida em que o discurso ele pressupõe poder e ele gera relações de poder. Ele não é neutro. Então acho que isso é muito significativo para a gente pensar o tema. Passa, Fernando, por gentileza, para o próximo slide. Então, né, eu mencionei que a tecnologia é a instituição social, e essa é uma definição do Andrew Finber, né, que é um filósofo ainda vivo, canadense, que tem uma discussão muito interessante sobre a filosofia da técnica. Ele propõe uma filosofia crítica, e ele diz isso mesmo, né, que a tecnologia ela é uma instituição social, assim como a educação. Ela não é neutra, ela enquadra os nossos modos de ser e estar no mundo, né, queiramos a gente ou não, então a gente não pode ficar simplesmente alheio, né? Não é aquele discurso de armas matam pessoas, né? Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Esse é um discurso muito raso. O Finber, inclusive, cita ele, né, num dos ensaios, porque o fato de existirem armas, por mais que eu, né, opte por não ter uma arma, o fato de existirem armas de fogo na sociedade faz com que a gente coloque grades nas nossas casas. Então, isso influencia a nossa vida social. Mas a tecnologia é produção social, ela não é natural. Então, da mesma maneira que ela está instituída, ela pode ser ressignificada. E esse é um processo social, coletivo, de ocupação de espaços públicos de debate, né? Então, as tecnologias elas não são universais e necessárias, mas são produções e produtoras da humanidade. Pode passar, por favor. Fernando, eu vou ser sintético para a gente ter um espaço de discussão. Então, a gente está tendo um processo de subsunção real a subsunção formal, utilizando o conceito aí marxista, né? Então, você tem aí uma conformação da sociedade ao que seria, né, uma imposição da IA generativa, um modelo específico de IA. Então, você ressignifica as relações sociais e as formas de produção de mercado, de capital. Então, sai de uma subsunção real para você ter uma perspectiva legal, de imposição legal, às vezes até por meio do letramento em IA, para você ter uma ressignificação estrutural em que você ou aprende a lidar ou você vem a fenecer enquanto sujeito, né? Então, a gente tem o modelo conexionista como modelo aí que está dentro, né, do império das Big Techs, ou Tecnofields, aí uma discussão interessante do Varoufakis, não vou me aprofundar, mas para quem quiser conhecer, né, tem, ou que talvez não conheça, tem esse debate, né, ele foi ministro da Grécia durante o período de crise, né, de crise severa, e ele é um pesquisador na área de tecnologias, e ele propõe a ideia de tecnofeudalismo. Acho que é uma discussão interessante. Então, lembrar que o letramento em IA ele é uma prática de discurso, é um dispositivo de poder, e ele envolve gerenciamento de risco. Pode passar, Fernando. Essa é uma outra discussão que eu tenho buscado fazer também, né? Inclusive, eu estou elaborando um capítulo, né, de livro que eu vou aprofundar essa discussão. Então, a gente tem um sociólogo alemão, Ulrich Beck, que ele vai dizer que a gente vive numa sociedade de risco. Então, o que ele chama de modernidade tardia se caracteriza pela criação e distribuição de riscos. Então, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia vai produzindo uma série de riscos humanos, sociais e para a natureza, ao ponto de que a gente precisa distribuir isso. E todos, em alguma medida, vão ser afetados. Quais riscos? Terrorismo, degradação do meio ambiente, poluição do ar, poluição da comida. E a própria ciência e tecnologia operam também como dispositivos de validação, disseminação e orientação desses riscos. Então, a gente tem, por exemplo, a Anvisa determina que X% de impurezas são aceitáveis na produção industrial de algum alimento. Então, se tiver uma patinha de barata ali, um pelinho de rato na comida que você come, que foi embalada industrialmente, isso é aceito. Então, existe um risco real que chega ao ponto que a gente não pode negá-lo. E aí a própria ciência vai criar um nível de tolerância. O que é aceitável, né? E quem vai sofrer com isso? E aí a gente tem uma imbricação, claro, com relação às classes sociais, as características socioeconômicas, né? Então as pessoas mais vulneráveis vão sofrer esses riscos de outras maneiras, mas ao fim e ao cabo, diferentemente da sociedade de classe, o Beck vai dizer que o risco afeta todo mundo globalmente. Porque se a gente, por exemplo, está destruindo o planeta, não interessa se você é rico ou você é pobre, em algum momento você vai ser afetado, a não ser que a gente consiga colonizar Marte, como tem se buscado iniciativas nesse processo. Então, a IA, como resultado do avanço da ciência e da tecnologia, ela também produz riscos. Isso é próprio do desenvolvimento da modernidade tardia, como o Beck vai dizer. E aí o letramento em IA, ele pressupõe de forma patente, mas eu acho que o documento ele não aborda isso como deveria ser abordado. Você tem lá uma meia página falando de riscos de IA,
mas você tem uma perspectiva muito neoliberal de você distribuir o risco e de delegar ao sujeito a responsabilidade por gerenciar e lidar com esse risco. Então, o risco ele é gerado pelo Estado e pelas grandes empresas. Então, quais são os riscos da IA? Viés algorítmico, plágio, a questão, né, da terceirização do pensamento, a questão do desemprego. Mas, em vez de você tratar isso como uma questão social e de Estado, numa perspectiva neoliberal, você vai atribuir isso ao sujeito, né? E o Foucault vai discutir isso como governamentalidade. Então, não é que você deixa de exercer um papel estatal, mas é um papel estatal muito de desoneração, de você gerenciar os sujeitos para que eles lidem com esses riscos, né? Então, na medida em que você tem, por exemplo, uma portaria do CNPq, que diz que você pode usar IA, mas você vai colocar como você usou e você vai deixar expresso que a culpa é sua, o risco é seu. Então, se tiver plágio, se tiver qualquer problema, você está assumindo a responsabilidade, você tem uma perspectiva muito neoliberal e gerencialista de que o risco ele é produzido, o risco ele existe, mas é você, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, numa perspectiva, né, neoliberal, eu acho que indivíduo é a palavra mais adequada. Então, a questão é como você, indivíduo, vai lidar com esse risco, gerenciar ele e tentar mitigar ele dentro da medida possível. Então, a gente tem que pensar também o letramento em IA como um dispositivo de governamentalidade, de você formar sujeitos para que eles possam lidar e gerenciar riscos que são produzidos pela ciência e pela tecnologia. Então, é interessante pensar como muitas vezes o debate é deslocado do âmbito social para o âmbito individual e como, às vezes, a educação pode contribuir para essa individualização dos riscos, né? Então, pode passar, Fernando. Então, eu acho que é uma questão meio, é um movimento mais de colocar uma pulga atrás da orelha, né? E pensar, por exemplo, que o letramento em IA ele pode ser um conhecimento poderoso e não apenas um conhecimento dos poderosos, para citar a discussão do currículo do Michael Apple, né? Então, é importante que as escolas escutam a tecnologia como instituição social também, não apenas como dispositivo que a gente tem que aprender a usar e aprender a gerenciar, mas também pensar como a gente pode produzir tecnologia, e tecnologia com soberania, tecnologia nossa, né? E não tecnologia como mero espelho do que o Norte Global diz que é tecnologia, né? Como o Norte Global dita como estrutura tecnológica. Então, mais do que ensinar a prosperar no mundo de IA, que é, né, a expressão que a OCDE está usando no documento, talvez a gente deva educar também para criar outras rotas, tensionar o presente e ressignificar o mundo para além do real imediato, para que a gente forme cidadãos que sejam capazes de pensar a realidade para além do imediato, do que está posto. Que outros modos de ser e viver a gente poderia construir, em vez de simplesmente gerenciar os modos de vida e de existência que são postos pelo avanço da ciência e da tecnologia. Eu acho que isso é importante. Pode passar, Fernando. Então, eu coloquei aqui as referências que eu mencionei, né, que eu acho que fundamentam um pouco essa discussão. Então, tem aí uma heterodoxia, né, de vários autores, mas eu acho que são discussões, para quem se interessar, que podem nos ajudar a aprofundar ou a trazer mais elementos críticos para esse debate. Então, assim, o movimento não é ignorar isso, porque ignorar é contraproducente, as coisas estão acontecendo, mas se apropriar e se apropriar com uma criticidade para que a gente discuta sobre isso. E a escola e deve continuar sendo um espaço de debate, de discussão sistematizada, de discussão pública, um espaço que muitas vezes ele não é replicado e não tem sido replicado numa sociedade neoliberal que tem dissolvido os espaços públicos de debate mesmo, de construção coletiva da vida. Então é isso, né? Para encerrar, a gente deixa os minutinhos aí para o debate. Agradeço e é sempre bom discutir, sempre bom pesquisar. Eu acho que os temas do que o NIAI coloca nos provocam aí a pesquisar sobre o assunto, né? A buscar fontes, referências. Isso tudo nos ajuda a conhecer mais e se preparar mais para o que tem vindo aí a partir da relação entre educação, tecnologias digitais e mais especificamente IA generativa. Então é isso, pessoal. Obrigado e vamos seguir para um momento de conversa. Bom, muito obrigado,
ao trio, né? Parabéns pela abordagem e principalmente por nos trazer aí artigos e referências dessa discussão para que a gente possa enriquecer as nossas leituras e os nossos estudos. Vou passar diretamente aqui para as questões dos nossos colegas, que podem se inscrever simplesmente levantando a mãozinha aí no Meet. Estamos aí disponíveis para questões, observações, reflexões. Eu deixei ali no texto do chat 2 reflexões, que é o que eu penso sobre o tema, e só queria deixar uma aqui em áudio e vídeo, porque enquanto o Fernando apresentava e a Sayonara também falava, houve a utilização do termo copiloto, né? Isso aparece na literatura várias vezes, e eu observo que, na verdade, quando se apresentam esses atributos do copiloto, o marketing da IA como copiloto, né, na educação, ele tem um discurso que é direcionado pelos proprietários desses recursos tecnológicos, e muitos deles, eles são só uma narrativa, porque, na verdade, é uma tentativa de venda que esse copiloto existe com aqueles atributos, né? E muitos deles eu observo já, desde que comecei a estudar isso, que eles são irreais, né? Por quê? Porque não é possível prescindir da relação humana e do protagonismo do professor para desenvolver atividades de educação que são muito diferentes de instrução, que é a única possibilidade que você tem num sistema de IA que simula comportamentos inteligentes. Então, eu acho que isso a maioria dos atributos não é real, né? Ela é um marketing de venda, e a gente tem que encarar a IA como mais um sistema tecnológico para ser utilizado por professores, estudantes e por toda a estrutura do sistema educacional, e não como um novo meio de realizar a educação, que é o que está sendo vendido marqueteiramente. É só isso que eu queria deixar de observação. Pois não, Daniel? Olá, bom dia. Bom dia. Me escutam? Sim, estamos escutando. Infelizmente, acho que vocês não vão poder me ver, a câmera está dando problema, eu testei antes e eu não consigo transmitir a imagem, mas, bom, vamos lá. Assim, eu queria primeiro, assim, falar umas duas coisas, assim. O professor Brian agora há pouco me chamou a atenção quando ele falou de riscos, eu não consegui parar de pensar em dois casos recentes de jovens que tiraram a vida porque se apaixonaram pela IA. O mais recente, que inclusive a empresa foi condenada, eu não consigo lembrar qual dessas grandes Big Techs agora, ela foi condenada a pagar uma indenização de um certo vulto, porque o jovem, creio que ele tinha 17 anos, ele se apaixonou pela IA e não conseguiu, obviamente, levar a cabo essa paixão e acabou tirando a vida. O outro adolescente, ele estava num processo de depressão e começou a ficar cada vez mais conversando com a IA, e a IA aconselhou ele a tirar a própria vida. E ele fez isso. Então, esses riscos só me lembram que a IA não é um brinquedo. As pessoas estão encarando como um brinquedo, e daí me levaram até... Eu sou mestre em educação, a minha área de formação inicial era outra, era música, né? Mas agora eu estou no fim do curso de licenciatura em computação
e Tecnoinformática. E no meu TCC eu busquei investigar justamente nos currículos dos cursos de licenciatura em computação à distância, como estava sendo tratada a disciplina da IA. Daí eu procurei investigar justamente nesses cursos como estava sendo tratada a disciplina de IA sob o viés da educação. E daí eu constatei que a maior parte dos cursos que eu investiguei, das 28 instituições que eu consegui chegar nesse estudo, 2 nem encontrei informações nos sites e, enfim, não estavam disponível a informação sobre os cursos. Mas a maioria realmente tinha termos nos programas dos cursos que remetiam à área de educação e IA, assim. Mas alguns dos cursos só tratavam de uma maneira mais geral, então tratavam mais a questão dos algoritmos, tratava mais a questão mais, vamos dizer, tecnicista quanto ao uso da IA, mas nem falavam sobre educação, isso em cursos de licenciatura em computação. E isso foi um recorte, eu busquei as disciplinas nas instituições de ensino superior públicas à distância. Se nós formos ampliar, com certeza, se nós formos ampliar para as instituições privadas e também para as instituições que ofertam na modalidade presencial, nós vamos poder investigar melhor, e eu acho que é algo que deve ser investigado, porque os professores em formação vão formar vários alunos e eles têm que ter ferramentas, já que a IA é tão presente no dia a dia, isso é bastante notório, né? Vamos dizer, é dado. Então, os alunos estão utilizando, e de que maneira estão usando, normalmente da pior possível, a gente verifica isso no dia a dia, do jeito mais raso, né? Fazem uma pergunta, ela responde, cria uma imagem, cria um vídeo sem qualquer critério, interagem com a IA de diversas maneiras e não tem a menor educação própria de como fazer isso. Muitas pessoas argumentam que a IA ainda é uma ferramenta e não costumam usar o termo só ferramenta, mas, enfim, é uma ferramenta bastante recente. Em termos de educação, é bastante recente. Mas eu acho que, por mais que seja incipiente ainda todo esse universo de pesquisas a respeito, nós já temos que pensar, já temos modelos em outras tecnologias e também em todo o campo da educação para pensar melhor isso de uma maneira mais rápida. Então, já que falam que ainda é muito recente, de uma maneira mais rápida de como podemos fazer bom uso e de certa forma, garantir, vamos dizer assim, que seja dado um tratamento melhor a essa educação com a inserção da IA nessas práticas de ensino e de aprendizagem, né? Porque a questão da aprendizagem é justamente onde os alunos vão estar ali sozinhos, na sua casa, ou num computador que não tenha nenhuma supervisão pedagógica, que daí ele vai se educar, e daí utilizando a IA como se fosse o seu professor, mas sem nenhum critério, que ele não vai ser o professor, na verdade, né? O agente da IA. Mas, enfim. Então, eu quis mais falar isso aí para puxar um pouco mais a discussão em como, principalmente, a questão nos currículos, como é que está acontecendo, se realmente a questão da educação está sendo prevista nesses currículos que tratam sobre IA, que eu acho que é uma das coisas mais, para mim, básicas, assim, que temos que pensar se a educação ela está sendo prevista nessa, porque
tu simplesmente colocar assim, aqui está IA, tu usa esses algoritmos, essa é a maneira como tu pesquisa, ok. E como é que a gente vai pensar de uma maneira mais, como até o professor Brian, ele puxou um pouco, ele trouxe a questão mais da filosofia e da sociologia, que são áreas importantíssimas para pensarmos esse uso que nós temos feito da IA no nosso cotidiano, inclusive, como nós podemos pensar de uma maneira mais profunda como fazer o uso da IA. Então, era isso, mas eu tinha para provocar mais do que... Agradeço. Temos aqui mais inscrições, temos a Poliane, o Daniel deu uma contribuição boa, inclusive com essa pesquisa dele, e é o que acontece, há uma visão instrumental da IA, assim como foi uma visão instrumental de outras tecnologias. A Poliane, fica à vontade. Bom dia, colegas. Reparem minha voz, eu estou muito gripada, mas a discussão foi muito bacana. Agradecer a Sayonara, o Fernando, o Brian, em especial esse final, né, com o Brian, essa discussão sociológica, filosófica, eu penso que ela é muito importante na formação docente, né? Porque há poucos dias mesmo, conversando com uma colega que atua no Estado, ela dizendo que atualmente o Estado de Minas investiu 300 milhões, né, em plataformas, e tem toda uma plataformização, né, na atuação desse docente. E o que é mais sério nisso é que esses docentes, eles estão simplesmente sendo obrigados, né, a praticar, né, esses planejamentos, enfim, esse material vem todo pronto, e ela dizendo da dificuldade dessas professoras, né, que elas não conseguem. Então, tanto essa discussão que a Sayonara traz no início, o Fernando, né, desse entendimento que a gente tem que ter do instrumento, isso é muito importante também, mas essa análise crítica, ela é fundamental na formação docente, e é onde essas pessoas vão atuar, por exemplo, dentro do Estado de Minas, né. Então, o Estado, ela foi me mandando uma série de materiais, e eu fiquei impressionada, assim, até com a qualidade dos materiais também, e tanto as plataformas, ela me mandou vídeos no YouTube, depois eu vou até acessar, posso até, se forem bons, né, eu compartilho com vocês, mas eu fiquei pensando como que os currículos, eles não estão extremamente preocupados mesmo em fazer uma discussão séria a respeito disso, né, a respeito da IA, tendo em vista que as pessoas vão atuar em prefeituras que têm uma visão totalmente acrítica, né, em relação a essas plataformas, eles gastam muito dinheiro, e a gente sabe que, em se tratando de prefeituras, tem quem, né, vai ganhar dinheiro com isso também, né, a gente sabe que tem todo um esquema por trás desses contratos, e isso é muito sério. Então eu fiquei muito preocupada, viu, tanto com a formação, e a gente fica muito nessa discussão, né, e aí o Brian traz uma reflexão muito importante, da gente não ser só consumidor, né, ainda que a gente vá consumir, e isso está na prática, a gente vai ter que entender, saber como usar, mas a gente tem que fazer essa análise crítica, senão a gente vai, né, engolindo todas essas plataformas, a vida fica insana. Por outro lado, Brian, falo como professor de educação básica, que é muito tentador quando você encontra material pronto, tendo em vista o acúmulo de atividades que a gente tem, né, a vida precarizada do professor, então ele saboreia muito isso também, né, de forma muito acrítica. E aí, desculpem minha voz, gente, eu estou péssima para falar, mas era de fazer essa reflexão, e o Estado de Minas, eu acho que é uma coisa até depois interessante, eu não sei se tem alguém do NIAI já pesquisando, né, tá com material aí super denso, né, muita coisa, e eu fiquei assustada, né, com o investimento e com toda, não só o investimento, mas assim, com toda a relação à crítica mesmo, né. Essa minha colega não, porque ela já tem uma vivência, ela entende de tecnologia, mas ela dizendo, as professoras ficam em 2 extremos, ou aquelas que absorvem completamente cegamente, ou aquelas que não conseguem entender o que está acontecendo, o batido da lata, né, estão totalmente perdidas, né. E aí pensar isso na formação docente dos nossos cursos aí de licenciatura. Só lembrando, complementando a Poliane, que o fato comum entre São Paulo e Minas Gerais com isso tudo que você está falando se chama Rocieli. E um caminhão de dinheiro para financiar isso tudo.
Isso mesmo, é o nome. Isso. Eu passo a palavra para os colegas que coordenaram, nós já estamos próximos do nosso teto, e aí, para as considerações do que foi colocado aqui, e também para as suas considerações finais, tá bom? Eu gostaria de comentar essa questão que a Poliane trouxe sobre as plataformas, né? Em conversa com uma colega de uma secretaria de educação, que a gente vai citar casos, mas não citaremos, não identificaremos, ela participou da troca, os livros didáticos foram tirados, foram trocados por apostilamentos e plataforma, mas essa pessoa, à frente de um cargo de gestão, ela não tinha conhecimento da dimensão que essa troca pressupunha. Então, nós temos formados nos nossos cursos de formação pessoas que sabem criticar de A, B e C, mas não têm a noção da tecnologia enquanto instituição social. Por que essa troca foi feita? Quem lucra com isso? Né? E, de fato, a tentação para ter o material pronto, ela é enorme, ela é uma demanda, né? Mas curadoria hoje é uma competência necessária, né? O que eu quero dizer com isso é que a crítica ela é muito bem-vinda, ela precisa ser feita, mas ela tem que ser feita, nós temos que estar dentro dos espaços. Se eu tenho uma profissional que entende da cultura digital, do mundo digital, dos riscos e dos vieses, para tomar uma decisão, eu tenho chances de que essa decisão seja, de fato, pautada na equidade. Agora, se a gente continua formando pessoas ingênuas e que não... o dualismo, ou viva a tecnologia, ela vai salvar, ou então a aversão às tecnologias, a aversão a IA, não vamos usar IA de forma nenhuma, a chance nossa de que educadores de fato estejam colocados dentro da discussão é mínima, continua sendo mínima, como foi com as tecnologias, né? Não, só arrematar também, né, agradecer os comentários, e só comentar um aspecto que a Poliane pontuou, né, que a gente vai ficando tão assoberbado que nós somos muitas vezes compelidos a usar recursos para sobrevivência, né, mas assim, a crítica é importante, mas se apropriar das ferramentas também. Eu tenho usado muito inteligência artificial, eu tenho minha assistente pessoal de IA, que eu treino ela com os meus textos, com documentos e ferramentas para ela conseguir me apoiar em várias tarefas. E eu tenho conseguido diminuir, né, o tempo gasto com atividades muito burocráticas, assim, muito chatas de ficar organizando algum tipo de dado, de ficar elaborando minuta de alguma coisa. Isso aí tem me ajudado demais. Só que assim, eu não estou trabalhando menos, trabalhando mais ainda. Então, dentro de do contexto que nós vivemos, a ferramenta ela acaba gerando, né, um contexto para a gente ser mais produtivo ainda. E aquele discurso de vai liberar a gente para não, isso aí é falacioso, né? Mas é importante a gente problematizar também a distância que existe entre um professor ou professora que tem conhecimento, né, e que vai utilizar essa IA como uma assistente, sabendo dos riscos, gerenciando esses riscos, e um estudante que não tem, às vezes, a formação ainda para isso, está em processo formativo e vai usar essa IA de maneira irrestrita e acaba se sujeitando a uma série de riscos e a gente vai aumentando a desigualdade. Então, quem já tem um capital cultural e social prévio utiliza a IA para se potencializar e quem não tem usa a IA e acaba ficando ainda mais para trás. Eu conversei com um professor que foi nosso aluno, que está na educação básica, ele fez uma atividade com os estudantes, ele ficou horrorizado assim, com a simplicidade, a falta de conhecimento que os estudantes do ensino médio, na escola que ele estava, tinham com relação à interação com a IA. Então, assim, falta de domínio total do que é um prompt, de como opera, né, o algoritmo, de checagem dos fatos, das informações, usando a IA como um oráculo. Então, isso é muito sério, porque acaba prejudicando esses estudantes que estão usando e usam de uma maneira equivocada, sem criticidade, sem avaliação, né, enfim. Então, a gente tem que, de fato, problematizar e discutir essas coisas. E esse movimento de plataformização,
a gente sabe que caminha para cada vez mais precarizar o trabalho docente. Então, nós precisamos discutir sobre isso e resistir. Né? Por isso que eu falei, a gente não pode esperar que uma imanência da qualidade do professor vai nos blindar. Ah, porque o professor ele é importante, a gente sabe que ele é importante, isso por si só vai nos blindar. Não, a gente sabe que não é assim. Né? Essas pessoas que estão à frente da gestão, São Paulo e Minas Gerais são dois péssimos exemplos nesse sentido. Essas pessoas elas estão muito mais preocupadas em economizar. Né? Enfim, é um Estado gerencialista. Mas é isso, agradecer a participação e fica aí o contato para a gente estender o diálogo e vamos em frente, pessoal. Eu quero agradecer também a participação. Eu quero só colaborar com o Daniel, que eu acho que é preocupante, sim, essa questão das pessoas se acharem que a IA é um psicólogo, elas jogam as informações lá, elas perguntam, elas recebem, elas geram conselhos. Então, sim, a gente está fazendo a conscientização, tentando fazer um trabalho ético e de conhecimento do que está atrás da tela. Eu acho que a gente consegue trazer bastante pessoas, acho que para a realidade. Esse algoritmo que está atrás lá no computador, ele não tem poder, não pode exercer um poder de persuasão ou de informação ou de consulta, né, para dentro do ser humano. Então, essa dependência, essas questões que a própria pessoa utiliza é perigoso e a gente precisa orientá-los a ter essa consciência. Então, eu já vi relatos com pessoas fazendo, dialogando. A minha psicóloga mesmo falou que o cliente dela chegou lá, levou já duas orientações de 2 escritores famosos na parte de psicologia, e queria que ela trabalhasse naquele tema. Então, sim, a gente precisa tentar fazer assim para o pessoal acordar e falar assim, isso aqui não é válido para a gente. Então, é isso, mas eu quero agradecer novamente pela oportunidade e eu fico à disposição também. Tá bom, muito obrigado. Atingimos o nosso teto aqui. Agradeço a participação de todos em mais esse encontro NIAI. Lembrando que, dentro de 3 semanas, temos nova temática com novos coordenadores. Um bom final de semana a todos. Um abraço e estamos encerrando aqui.